Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 9 de março de 2021. Hoje estamos encerrando a série de mensagens, né? Foram 3 mensagens sobre mulheres. Hoje, no dia 9 de março de 2021, hoje é terça-feira, mensagem de número 68 deste ano. Todos os dias nós estamos aqui. Se você perdeu alguma mensagem minha, não ouviu, vá lá no YouTube, se inscreva lá, Valberto Dantas, e dê uma olhadinha em algumas mensagens para refletir naquele momento em que você está precisando de uma palavra, precisando de uma força. As palavras de Deus é assim, ela nos traz força, nos traz uma luz, nos traz alegria. A palavra de Deus, ela é algo extraordinário na vida de uma pessoa que crê em Deus. Você crê em Deus mesmo, com fé, com força. Busque a palavra de Deus, ore mais, busque mais ao Senhor. Hoje nós estamos na mensagem de número 68 deste ano, e essa é a terceira mensagem sobre mulheres. Começamos no domingo, mensagem sobre mulheres abençoadas, mulheres que eram estéreis e foram mãe. Na segunda-feira, ontem, nós falamos sobre aquelas mulheres batalhadoras, vencedoras, com seu exemplo de vida, mulheres que venceram. E hoje, na terceira mensagem, vamos falar sobre algo que talvez algumas pessoas dizem assim: eu não queria ouvir uma mensagem dessa, ou talvez essa mensagem está julgando alguém. Não, não é julgando. Nós vamos falar sobre alguns erros que algumas mulheres cometeram e que nós homens também podemos cometer. Mas foram erros que talvez no impulso, ou talvez sem pensar bem direitinho assim o que estava fazendo, e de repente comete um erro. E às vezes tem erro que não pode voltar atrás. Às vezes tem erros que está cometido ali e pronto. A única coisa de se fazer é pedir perdão. Mas ali ficou registrado aquele erro. Muitos erros têm as consequências. Vamos começar aqui por Sara. Sara, como eu disse no primeiro dia, foi uma mulher abençoada, foi uma mulher que era estéril, tinha uma idade avançada e conseguiu ser mãe. Mas Sara cometeu um pequeno erro. Quando Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, Sara talvez não tinha entendido, mas sem querer, querendo, ela precipitou a promessa de Deus. Ela pegou a tua serva Agar e mandou se deitar com o seu esposo Abraão para ter um filho. Ela não sabia o porquê nem como, mas foi um erro, né? Pegar a sua serva e dar para o seu esposo se deitar para ele ser o pai da grande nação. Ela não entendeu, né? Mas depois, quando ela tem 90 anos de idade, aí Deus chega e diz: você vai ser mãe. Aí foi que ela entendeu que Deus pode todas as coisas. Mesmo ela sendo estéril, ela poderia ter filho. Mas logo do início ela cometeu este erro de precipitar, de querer antecipar logo a promessa de Deus. Deus quer que meu esposo seja o pai de uma grande nação, então eu vou dar minha serva para dormir com ele. Outra mulher que também errou, Rebeca. Rebeca teve 2 filhos gêmeos ali, né, de Isaac. Ela teve Jacó e Esaú, 2 filhos. Ela amava os dois por igual, né? Mas aí ela cometeu um pequeno erro de fazer com que o seu filho Jacó recebesse a bênção do seu pai Isaac no lugar do seu irmão Esaú. Então, Rebeca, ela fez esse tipo de coisa que a gente não pode fazer com os nossos filhos. Se nós temos 10 filhos, devemos amar igualmente. Não devemos ter um preferido, de proteger,
de fazer com que ele seja abençoado. E Isaac abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú, mas foi por causa de Rebeca que planejou isso. Preparou uma comida boa e mandou Jacó se vestir com uma pele de animal para dizer que era peludo, como seu irmão Esaú, e receber a bênção do pai Isaac. Se nós temos 2 filhos, amar por igual. Se tem 10 filhos, amar por igual. Não ter preferência. Outra mulher que errou, quando Deus mandou os anjos chamar Ló para sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra ali, cidades pecaminosas. E o anjo disse: sai dessa cidade e não olhe para trás. Já imaginou? Não olhar para trás? Isso é sério. Ló saiu com as suas 2 filhas, com a sua esposa. Ló não olhou para trás, as filhas não olharam para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás. A gente não pode olhar para trás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, virou numa estátua. Não teve mais jeito, virou uma estátua. Então ela cometeu um erro que não tem mais volta. Agora Jó, a mulher de Jó. Jó perdeu tudo, né? Perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu a saúde, perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas ali era Deus permitindo ele perder, para Deus provar ao inimigo das nossas almas, ao diabo, que Jó era um homem reto, um homem fiel. E Jó foi passado essa prova. A mulher de Jó não entendeu. Jó suportou a dor, o sofrimento, a perca. Jó ainda disse assim quando perdeu os filhos: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a mulher de Jó disse: cadê o seu Deus? Amaldiçoa e morra. Então, um erro, né? Dizer isso. Cadê a fé dela em Deus? Outra mulher também que cometeu um pequeno erro, porque talvez na sua ingenuidade ela não entendeu a situação. 2 irmãs, Marta e Maria, receberam Jesus na sua casa. Maria ficou ali aos pés de Jesus, escutando Jesus. E Marta foi fazer os afazeres da casa. E Marta chega e diz: Jesus, o senhor não se importa? Eu aqui cheio de tarefas e a minha irmã nos seus pés aí. Jesus disse: sabe o que é Marta? Marta, Marta, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Marta estava perdendo ali de estar escutando Jesus. Foi se preocupar com seus afazeres dentro de casa. Cometeu um erro, né? Mas na sua ingenuidade, ou talvez querer organizar sua casa. Tem pessoas que é assim, né? Se preocupa com a casa, se preocupa com o carro, se preocupa com algo que tem. Mas às vezes não percebe que nós temos um Deus maravilhoso, o dono do ouro e da prata. Tem muitas mulheres que às vezes cometem erro na sua ingenuidade, no seu impulso, né? Então foi só algumas mulheres que nós tivemos a oportunidade de perceber que foi realmente um erro, né? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, logo no versículo 1, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Que todas as mulheres peçam sabedoria a Deus para edificar a sua casa. Não só mulheres, homens, jovens, peça sabedoria a Deus que Ele dá. Peça com fé. Que nós possamos também aprender que pessoas de Deus, pessoas que andam nos caminhos de Deus, às vezes podem cometer o erro. Talvez por causa do impulso, ou talvez por não pensar, ou por ingenuidade, ou por ignorância, por não ter conhecimento totalmente da palavra de Deus. Às vezes nós podemos cometer erro. E hoje estamos encerrando essa série de mensagens sobre mulheres. Mulheres abençoadas, mulheres vencedoras e mulheres que, infelizmente, cometeram pequenos erros. Mas erro é erro. É como diz a Bíblia, pecado é pecado. Não tem pecado pequeno, pecado médio e pecado grande. Pecou, pecou.
mas Deus está aí para nos perdoar. Que nós possamos depender mais de Deus, confiar nesse Deus e buscar mais esse Deus maravilhoso para as nossas vidas e para a nossa família. Que Deus abençoe vocês, mulheres. Que você seja sábia, que você possa ter a sabedoria para ensinar o caminho dos seus filhos, o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.